Antes de mais nada, eu queria agradecer ao seminário por ter confiado em mim essa cadeira, né, e também de poder ministrar naquilo que eu puder contribuir, aqui estou. Eu costumo ser muito pontual, viu, pessoal? Então, fiquem tranquilos que eu trabalho já com isso há muito tempo, então eu não costumo passar do horário. Então, às vezes a gente se empolga um pouco mais, aí você, pastor, está na hora de parar, tá bom? E eu agradeço. Por que saúde mental e a Bíblia? Por que saúde mental e a Bíblia? Quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de padrão de comportamento, nós estamos falando de caráter, quando nós estamos falando sobre saúde mental, entendeu? Então, nós poderíamos dizer que o comportamento humano é produto dessa saúde mental. Então, na medida em que você vivencia essa saúde mental, isso vai ter uma influência muito grande, significativa, no teu padrão de comportamento. Agora, pasmem, e aí que entra a questão, por que saúde mental e a Bíblia? A Bíblia também fala de comportamento. A Bíblia, ela fala de padrão de comportamento, ela fala de conduta de vida. Tá? Só que aquilo que a Bíblia, ela faz uma relação, ela elenca algumas coisas, o comportamento humano, o olhar aqui de quem lida com saúde mental é diferente do olhar da Bíblia. E eu penso que vocês saindo daqui hoje, sabendo bem distinguir uma coisa da outra, eu já me dou por satisfeito. Então, quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando de padrão de comportamento, porque o padrão de comportamento é produto dessa saúde mental. Portanto, se a saúde mental, ela não vivencia a saúde, é uma mente doente, logo o comportamento, o padrão de comportamento também, ele se torna um transtorno. Nós não damos o nome de doença, entendeu? Porque a doença ela é mais circunscrita. A doença ela tem um diagnóstico mais preciso. Quando você fala de comportamento, você fala de transtorno. Qualquer coisa que trinque esse comportamento, você já fala de transtorno e não doença. Tudo bem? Eu gosto de ser bem didático naquilo que... Então, eu gosto de ser bem didático. Então, nós vimos aqui... Por quê? Porque nós lidamos com isso. Vocês querem ver um exemplo? Quem trouxe a sua Bíblia, abra lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Tudo bem? O que é que diz a Bíblia? Quem é que lê aí para a gente? Quem que lê para a gente? Porque as obras da carne são manifestas. Tá, aqui, 3 coisas. Ele começa falando que as obras da carne, elas são manifestas. E aí ele começa a citar 3 coisas. Prostituição, impureza e lascívia. Tudo dentro da área da sexualidade. Só que a lente que o apóstolo Paulo usou para enxergar isso, e aí ele chama de obras da carne, é a lente da moral, de uma moral. A moral, o que é? A moral é a ciência da conduta. Entendeu? É diferente de ética. Isso, se der, a gente vai, depois lá no final, tentar entender bem o que é moral e o que é ética. A visão que o apóstolo Paulo usou, a lente que ele usou, foi a lente da moral. E a moral diz que estas obras da carne, e logo em seguida ele enumera mais algumas coisas. Vocês podem acompanhar aí no texto, lá no texto.
Entendeu? Então ele vai fazer uma relação de coisas, e ele vai dar um nome para isso. Aliás, ele não, nós damos um nome para isso. Qual o nome que nós damos para isso? Pecado. Isso é pecado. Isso se constitui num ato contra Deus. Isso é um pecado. Tá, tudo bem. Agora, quando você usa uma outra lente, que não é a lente da moral bíblica, mas é a lente, vou citar aqui, a lente da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, da sociologia e a lente da psicopatologia, você não vê aí algo como pecado, conforme Paulo ele nos fala, conforme a Bíblia nos diz, mas vai ver como um transtorno. E aí que a coisa começa a ficar mais... Então, ou seja, aquilo que nós entendemos como pecado, ele cita três. Prostituição, impureza e lascívia. Tudo dentro da área da sexualidade. Aquilo que nós entendemos por pecado é levado ao consultório do psicólogo e do psicanalista e do psiquiatra. Entendeu? É levado até lá e ele vai olhar isso como um transtorno na área da sexualidade. Isso faz uma diferença, entendeu? E é muito importante nós sabermos distinguir uma coisa da outra. Existe, por exemplo, dentro desse contexto da psicologia, da psicanálise e da psicopatologia, existe um transtorno, muito embora não esteja no DSM-5, o DSM-5 é um manual, é a Bíblia de todo o psiquiatra, de todo o psicólogo. E lá está elencado todos os transtornos psíquicos. E esse DSM, ele vai modificando, vai se atualizando de tempos em tempos. Então, nós, quando diagnosticamos, que é muito complicado, ninguém gosta de fazer isso, nós não nos sentimos à vontade de dar um diagnóstico, e eu vou já dizer por quê. Por quê? Porque quando você entende algo, vamos supor aqui, que faz parte de uma depressão, então esses sintomas todos, eles podem ser agrupados no que nós chamamos de depressão, entenderam? Os mesmos sintomas aparecem numa pessoa com transtorno de borderline. Então, na verdade, esses sintomas transitam em muitos outros transtornos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado e critério na hora de dar um diagnóstico. Todo mundo comigo? Ok. Então, continuando viram a diferença? Seria interessante se a gente continuasse lendo o texto. Aí ele vai citar mais ainda. Pode ler, pode falar aí. O que mais? Ok. O que mais? Inimizades. O que mais? Disputa. Emulações. Iras. Pelejas. Dissensões. Heresias. Invejas. Homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, para nós, para a lente de Paulo, a lente que nós usamos tem um nome. Qual é o nome? Pecado. Para a psicanálise, psicologia e psiquiatria, isso tem um outro nome. Qual é o outro nome? Transtorno. Como é que a gente lida com isso? Desculpem que eu quebrei hoje um dente também, tá? Mas tudo bem. Então, por isso que eu nem
trouxe o pendrive para mostrar para você, mas a gente vai com calma, a gente chega lá. Nós vamos abrir a Bíblia, lá no capítulo 1, a Bíblia, capítulo 1, versículo, se eu não me engano, 29. Romanos, capítulo 1, versículo 29. Vamos ver o que diz? Vamos ver. É que eu estou sem a Bíblia aqui, mas quem que lê para a gente? Antes, vê o 28. Tá. Então, ele começa a citar aí, de novo, as mesmas coisas que ele cita lá no livro de Gálatas, a respeito das obras da carne. Essas obras da carne, elas são vistas sobre um outro olhar, tá? Todo mundo comigo, né? Tá bom. Nós vamos agora fazer a distinção entre algumas ciências que eu acho que é muito importante para a gente entender saúde mental e a Bíblia. Primeiro, vamos aqui pela psicologia. O que é psicologia? A psicologia é o estudo do comportamento humano quando estes comportamentos humanos são produtos de processos mentais. Então, surgiu a psicologia, entendeu? Para entender o comportamento humano, só que esse comportamento, por sua vez, ele está relacionado com os processos mentais. Como é que eu processo? Como é que a mente minha processa a própria experiência de vida? A maneira como eu processo é a maneira como vou me comportar. Nasceu aqui a psicologia. Uma outra coisa, a psiquiatria, porque há muita confusão, inclusive hoje ainda essa confusão persiste, quando você trabalha com a psiquiatria. A psiquiatria é uma especificidade da medicina, é um médico psiquiatra. E qual é? Ele se preocupa com o quê? Com a mente, com todos os transtornos mentais. Com todos os transtornos mentais. Mas não só os transtornos mentais, ele também entra numa área mais neurológica, também. Então, a psiquiatria, ela vai estudar as doenças e a técnica, o tratamento para esses transtornos é através de medicamentos. É um tratamento medicamentoso. Já o trabalho do psicólogo não é medicamentoso, porque o tratamento ele é muito subjetivo, embora seja muito técnico. Ele lida com a fala. E na hora em que você está fazendo uma sessão de terapia, está acontecendo 3 coisas importantes. 3 coisas importantes na hora que você faz a terapia, o trabalho do psicólogo. Você está lembrando, você está repetindo e você está processando. No momento que você chega no consultório do psicólogo, você já está vivenciando isso. Em outras palavras, uma palavra assim, do senso comum, que pode resumir o que são essas 3 coisas que acontecem na terapia, diferente do trabalho do psiquiatra. Você lembra, você repete o que você lembrou, e na hora em que você repete, você está processando ou ressignificando aquilo que você lembrou. Isso tem um nome no senso comum. Sabe qual é o nome? Desabafo. Desabafo. Desabafar é muito bom. Só que desabafar, você desabafa com quem você quiser. Na análise, é bem diferente. Porque ali, o psicólogo, ele vai abrir a possibilidade de você enxergar o teu problema sob um outro olhar. Tá? Temos então aqui a psicologia, a psiquiatria,
E agora, a psicanálise. A psicanálise é uma ciência nova, tanto quanto a psicologia, porque nasceu com Freud. Porque o Freud ficou muito inquieto a respeito de alguns transtornos ou alguns sintomas, onde a medicina ela era absolutamente limitada para lidar com aqueles sintomas. Isso tem que ter uma causa. Não é possível isso. Por que as pessoas se comportam dessa maneira? Por que os hospícios estão cheios de pessoas que sofreram uma cisão mental? E aí, então, o Freud, nas suas pesquisas, ele entende que tudo isso que a medicina não está dando conta, pode ser produto de uma outra, de algo que está muito mais além da capacidade dele de armazenar no consciente dele. Isso está onde? No inconsciente. Está lá no inconsciente. Então, a psicanálise é o estudo do inconsciente humano. Ele é o que vai defender. Agora, o inconsciente, essa água está geladinha, essa aqui está um pouco... Alguém providencia daqui do bebedouro? Obrigado, tá? Então, todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Então, estou falando a diferença agora. A psicanálise, ela vai estudar, o objeto de estudo dela é o inconsciente. Por quê? Ele parte do princípio de que todos esses transtornos... Então, se você só abrir aqui um parêntese, rapidamente, abre um parêntese. Por exemplo, transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade, nós temos pelo menos, o DSM divide em 3 grupos. Grupo A, Grupo B e Grupo C. No grupo A, nós temos transtorno de personalidade esquizoide, transtorno de personalidade paranoide e transtorno de personalidade esquizotípica. Grupo A. No grupo B, nós temos transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade histriônico e transtorno de personalidade narcísica. No grupo C, nós temos o transtorno de personalidade dependente e nós temos o transtorno de personalidade compulsiva, transtorno compulsivo. Calma. Tudo isso nós temos no DSM. Entenderam? Para o Freud, isso é produto do inconsciente. Só vou dar um exemplo aqui, uma pessoa borderline. Um transtorno de personalidade borderline. O borderline, ele amanhece o dia feliz, dando beijos e abraços em você. No final do dia, ele termina te batendo. Entendeu? E aí, por que essa pessoa, de manhã, ela está num estado de humor, e à tarde, ela está num outro estado de humor? Por que essa alternância de humor? De manhã ela te agrada, ela te elogia, e à noite, o que ela tiver na mão, ela joga sobre você, em cima de você. Borderline. O antissocial agora é o nome que nós estamos usando, porque antes era usado como psicótico. Essa palavra psicopata, ela não existe mais no DSM. Muitas pessoas falam porque está na cultura da gente, mas a gente, o profissional, não usa mais a palavra psicopata. Por que não usa a palavra psicopata? Porque o psicopata, ele se esconde atrás da doença dele, e ele tem plena consciência do que ele faz. Por exemplo, se esse fato que ocorreu, que me disseram ontem, e eu não estou inteirado muito bem disso, mas parece-me que uma menina, uma moça, uma jovem, foi a mentora intelectual da morte do pai, da mãe e do irmão. Não sei se vocês estão sabendo disso. Estão sabendo disso? Então, esta moça, segundo aqui o DSM, ela então pode estar
pode preencher o perfil de uma pessoa antissocial. Por que antissocial e não mais psicopata? Porque o antissocial é para caracterizar de que ela não pode mais viver em sociedade. Ela tem que ficar confinada em algum lugar. Porque senão ela volta a matar de novo. Todo mundo comigo? Então tá bom, então vamos continuar. Nas diferenças, psicologia, psiquiatria e a psicanálise. Tem uma outra, que essa é o que vai nos ajude muito, mas ela não resolve o problema. Mas ela é chamada de ciência descritiva, que é a psicopatologia. A psicopatologia é uma ciência descritiva. Por que descritiva? Porque ela classifica os sintomas. Ela que determina o que é e o que não é. E o DSM, ele se apoia na psicopatologia. E a psiquiatria, e a psicologia, e a psicanálise também fazem uso da psicopatologia. Então, a psicopatologia é o estudo dos transtornos mentais de uma maneira descritiva. Ele vai classificar os sintomas e dar um nome para aquilo. Todo mundo comigo? Então, tá bom. O DSM é muito importante a gente passar aqui para vocês que são leigos. Por quê? A homossexualidade. A homossexualidade, ela era vista como um transtorno. Um transtorno sexual. Só que com a cultura dessa permissividade dos direitos que eles buscam, né, de ter os mesmos direitos que os outros e o direito de expressar os seus sentimentos na sociedade, a sociedade ocidental, quase que todos os países do mundo ocidental, e todos os países cuja cultura, quando eu falo aqui de cultura, não estou falando de um local, né? Por exemplo, a Austrália. A Austrália ela não faz parte do Ocidente, ela está lá na Oceania. Mas ela foi beber na fonte da cultura ocidental. Então, a cultura dela é uma cultura ocidental. Então, a cultura ocidental, de modo geral, já está aceitando o casamento homoafetivo. A psiquiatria, a psicopatologia, o DSM teve que se reorganizar para esse novo momento. Então, já que não é um transtorno, mas existe, está aí, o que a gente vai dar o nome para isso? Nós vamos dar o nome disso de parafilia. Só que a parafilia ainda não ficava, os movimentos LGBTs, eles não aceitam o conceito de parafilia, porque parafilia é fetiche sexual. Parafilia é um fetiche sexual. Todo mundo comigo? Ou seja, a fantasias sexuais. Então, o que aconteceu no último DSM-5? É recente esse DSM. A homossexualidade, ela não vem mais nem como transtorno e nem mais como parafilia. Ou seja, não pode ser tratada. Ficou complicado. Só que, tem uma coisa que nós precisamos também esclarecer aos irmãos. Uma coisa é o que o DSM diz. O DSM diz isso. Mas uma outra coisa é quando você está na relação tete a tete com o teu paciente. Tem pessoas que vêm e relatam a sua homossexualidade com dor, com sofrimento. Mas existem aquelas pessoas que não relatam com dor e sofrimento, mas querem até uma autorização, entre aspas, para se sentirem confortáveis na sua sexualidade. Então, o DSM pode até ditar, mas a relação terapêutica, ela é bem diferente. Todo mundo comigo? Então, tá bom. Então, isso é só para vocês entenderem a questão do DSM. O DSM é um manual de todos os psiquiatras e os psicólogos. A psicopatologia ela é muito importante, ela tem avançado, ela classifica, mas ela não resolve. Ela não resolve. Deixa eu ver o que mais. Psicanálise, a psicopatologia e tal. Citei essas 4, não foi? Então tá bom. Agora, vamos voltar de novo para a Bíblia. Eu citei aqui alguns transtornos de personalidade, que se você for olhar ali à luz da Bíblia, você vai ver
que esses transtornos não são transtornos ou qualquer uma doença, se é que pode se chamar de doença. O que você tem, por exemplo, no caso do borderline. Eu sou borderline. Não, você não é borderline, você é uma pessoa má. Você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa ruim. Tem uma diferença muito grande entre uma pessoa ser ruim e uma pessoa borderline. É a mesma coisa da depressão. Também nós colocamos a depressão numa outra classificação. Nós só temos um capítulo só para tratar com a depressão. Então, nós temos a depressão maior e a depressão persistente, que é chamada também de distimia. E, pasmem, chegou agora no DSM também o transtorno disfórico pré-menstrual, que até então não existia. Então, a mulher está sempre pronta, só 15 dias na vida, porque ela está ruim 5 dias antes da menstruação, 5 dias durante, 5 dias depois. Então, ela só está bem 15 dias. Todo mundo comigo? Mulheres gostaram, né? Então, aí, aqui, a depressão, voltando aqui para a depressão. Não, existe uma diferença entre depressão e ser preguiçoso. Não, você não está deprimido, você tem preguiça de sair para trabalhar, isso sim. Estou depressivo, não sei o que. Não, você não é depressivo, você é preguiçoso, você não gosta do trampo, você não gosta de trabalhar. Aí você se apoia, eu estou depressivo, vai lá, então não, tem nada a ver. Então são coisas que, entendam bem o que eu vou dizer agora, tá? Como é que nós distinguimos? Agora eu vou falar a partir da minha vivência e da minha experiência como psicólogo e também como aquele que tem um compromisso com a palavra de Deus. Leia o versículo 22 do Gálatas capítulo 5, versículo 22. O que diz? O Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio. Você viu o que ele falou? O Espírito Santo, ele tem um caráter que reúne algumas virtudes saudáveis. Ele diz, domínio próprio. Domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? É ter domínio sobre as tuas ações e sobre tuas emoções. Entenderam, queridos? Ele fala, paz. O que é paz? Paz é ausência de guerra. Paz é leveza de espírito. Paz é a capacidade interior de lidar com os conflitos sem que isso abale a tua estrutura e a estrutura de mais meia dúzia de gente que mora com você. É incrível. As pessoas saem da igreja, vão para casa, enquanto está aqui no culto é uma atmosfera espiritual. Daquela porta de vidro para lá, quando ela entra no carro, ela manifesta umas coisas que parece mais que ela veio de, sei lá, de onde? Você não veio de uma igreja, você veio de alguma torcida organizada aí para... Então, observe o que está acontecendo aqui. Paz, que mais? Amor, longanimidade. Longanimidade, sabe o que é? É a capacidade de ouvir o outro. Hoje nós estamos tão confinados a tecnologia virtual, que nós não temos mais paciência para ouvir. Quando a pessoa começa a falar, a gente diz, vai, conclui teu raciocínio logo. Por quê? Porque hoje, a cultura que prevalece no mundo virtual é a cultura da coisa, que eu chamo de cultura da coisificação. Na cultura da coisificação, você não é mais pessoa, você é qualquer coisa falando aí, vai, desembucha logo porque você está sendo muito prolixo. Vocês já repararam quando você recebe um áudio? O pessoal manda áudio nas redes sociais, no WhatsApp e tudo mais. Quando você olha assim, tem 3 minutos e 40 segundos, você escuta só metade, depois escuta lá para o final.
estão se identificando, né? Vocês estão se identificando. Agora, olha, o que Paulo está dizendo aí? O que Paulo está dizendo aí é aquilo que a psicologia ela tenta fazer por meio da ferramenta daquilo que ela se especializou. E tem várias escolas de especializações para entender essa confusão nas relações humanas. E uma palavra dessa, por que não tem efeito na vida de uma pessoa? Nossa, aqui fala de paz, de amor, de longanimidade, de mansidão. Você sabe o que significa mansidão? Mansidão é aquilo que Jesus falou. Ó, se te baterem numa face, mostra outra. Entendeu, irmão amado? Isso tem uma grande, se nós entendêssemos e processássemos, interiorizássemos, internalizássemos esta obra do Espírito Santo, não haveria psicologia e talvez nem a psiquiatria. Porque ela é eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é eficaz. Sabe o que significa eficaz? É aquilo que tem resultado concreto. Eficaz é aquilo que é capaz de mudar toda uma estrutura e uma cultura. Eu acredito na Bíblia. Está aí. Então o que você precisa fazer? Pastor, ora por mim porque eu preciso do Espírito Santo, quão difícil, mas eu vou já explicar por quê, quando é que isso sai da nossa competência. É aí que está o problema. É aí que está o problema. Vamos lá. Para eu processar melhor e não entrar em conflito com a minha fé e naquilo que a Bíblia diz, nós chegamos à seguinte conclusão: o pecado é um ato voluntário, você sabe que está pecando. O pecado, você escolhe pecar. O homem decide ser prostituto, o homem decide ser lascivo, o homem decide ser impuro sexualmente. Quando seria um transtorno? Quando ele não consegue ter domínio. E aí, quando ele não consegue ter domínio, entendeu? Nesse caso, procura uma ajuda com um profissional que vai lidar com isso. Eu não estou entrando aqui na questão soteriológica da salvação da pessoa, mas vamos citar um exemplo aqui de uma pessoa depressiva. Hoje, como eu falei para vocês, a psicopatologia avançou e a farmacologia também avançou. O que significa a farmacologia, que também eu não declinei aqui? A neurociência, que também é outra área da nossa academia, a neurociência, ela difere um pouco da psicanálise. A neurociência, ela vai dizer que muitos desses transtornos que eu citei, muito dessas ansiedades fóbicas e pânico, que mais? A esquizofrenia também é produto de uma descompensação nos neurotransmissores. Quando você fala de neurotransmissores, você não está falando mais de Bíblia. Você está falando de algo que acontece no teu sistema nervoso, na tua biologia humana. Você está falando de algo que está acontecendo no teu corpo. Há uma descompensação nos neurotransmissores, de como você processa, como você vivencia.
Isso está acontecendo naquele núcleo que nós chamamos de recaptação dos neurotransmissores, do prazer e da alegria. E aí o que acontece? Se inventa o medicamento deu resultado, ok, mas os medicamentos psiquiátricos, eles têm os seus efeitos bons, mas isso não depende propriamente do medicamento, mas depende do organismo, como é que ele vai receber esse medicamento. Então, por isso que um cloridrato de amitriptilina pode não servir para você, mas pode servir para os outros. Então, na verdade, é aqui que a gente começa a fazer uma diferenciação entre o que a Bíblia diz e aquilo que acontece. Por exemplo, a teoria do estresse. A teoria do estresse. Sempre que eu vou dar aula e eu prego, vocês pensam que é fácil para a gente chegar aqui e pregar? Não é fácil. Para mim, não é. Não sei se o pastor... A gente sua, a gente fica pensando, aí depois fica naquela coisa, será que foi bom? Será que não foi bom? A gente fica, nesse momento, aí tá. Aí eu vou subir aqui e vou dizer, não, vai ser bom, não foi boa e tal. Só que está acontecendo algo dentro de mim, porque o meu sistema nervoso autônomo, que faz parte do sistema nervoso central, que está dividido, por sua vez, em sistema nervoso simpático e parasimpático, ele está todo vapor, e na hora que você vai dar a tua palestra, você está quase para dar a palestra, está chegando no grupo do louvor, está parando de cantar, agora é a tua vez. Então a boca fica seca, as mãos ficam geladas, os pés ficam gelados, a bexiga começa a pressionar, o coração começa a disparar, aí você vai dizer, para, mão, fique quente. Não, bexiga, fique segura. Boca, fica... por isso é o nome de sistema nervoso autônomo. Então, existe hoje medicamentos que trabalham. Aliás, quando você, por exemplo, que tipo de medicamento pode uma pessoa borderline fazer uso? Tem medicamentos que podem atenuar os sintomas de um borderline? Tem, mas são medicamentos que a gente dá o nome de ansiolíticos. Vai baixar a ansiedade para controlar teu estado de humor, mas não vai curar o borderline. Está dando para entender ou não? Eu acho que eu vejo não estou perdido não, tá? Tá ok? Aí, o meu tempo acabou. Só. 10 minutos? Tá bom. Então, eu não disse para vocês que meu tempo é assim. Então, quem quer saber mais, me convida para outra vez. Então, aí vem. Hoje os medicamentos são mais sofisticados, mas existe hoje um tipo de psiquiatria, ela é nova, chamada psiquiatria psicodinâmica. É aqui que nós entramos. Psiquiatria psicodinâmica. O psiquiatra psicodinâmico, ele entende, baseado em pesquisa, que uma palavra vale tanto quanto qualquer remédio para o pânico. Entendo o que eu estou dizendo, hein? Uma palavra vale muito mais, vale tanto quanto um medicamento que você tome para o seu pânico. Significa o que é isso, pastor? Significa o que é isso, pastor? Querem um exemplo? O psiquiatra, agora os coaches estão fazendo o que nós fazemos no consultório. Não é? Expõe tua raiva, grita que você está com ódio do mundo, com raiva de todo mundo, joga para fora, tudo assim, vomita tudo. O pessoal faz isso em sessões de coach por aí. Quem entende o que eu falo? Isso é isso? A gente fazia isso no consultório. Agora veja bem. A psiquiatria, ela está se rendendo à fé,
Não, ela está se rendendo à espiritualidade. A espiritualidade ela é multifacetada, né, irmãos amados? Nós temos a nossa espiritualidade que é baseada na obra, na palavra de Deus, no Espírito Santo, não numa energia que agora eu estou recebendo. Entendeu? Minha espiritualidade ela tem um nome. Vocês querem ver um exemplo? A Bíblia diz, no Salmo 18, que ele dizia assim, primeiro ele elogia a Deus, depois ele diz assim, laços de morte me cercavam, cordéis do inferno me amarravam. Está na Bíblia isso, Salmo 18. Está na Bíblia isso. Até o momento quando eu gritei. E quando eu gritei, o Senhor se mexeu no trono, chamou um querubim, montou em cima do querubim e desceu. Salmo 18. Só que ele não disse, olha, resolveu o teu problema. Se você for ler o verso 34, veio o verso 34, olha o que diz o verso 34, você não saiu dali não, nossa, é bom, então eu tenho que gritar, por isso que o louvor é bom, porque no louvor a gente canta, a gente grita, a gente dança, e mexe tal. Olha o que diz o Salmo 18, versículo 34, olha o que diz. O que diz aí, pastor? Adestra minhas mãos para o combate. Os meus braços, ele enverga um aço de cobre. Isso é bíblico. Está na Bíblia isso. Não está no DSM não, meu irmão. Isso não está entendeu? Isto é a palavra de Deus para um homem. Você pode ler lá no início do capítulo. Esse homem estava, a expressão dele qual era? A expressão era, ele usou dessa figura de linguagem para mostrar que ele estava bem, para mostrar situações que nós as vivenciamos no dia a dia. É como se eu tivesse, pastor, é como se eu tivesse, ele foi muito, eu diria muito concretão, é como laços de morte me cercavam, está aí no Salmo, laços do inferno me cercavam, até o momento em que ele grita, e quando ele grita, Deus toma uma posição, ele desce até o Davi, e quando ele começa a descer, que ele entrou na atmosfera, ele começou a espalhar todos os inimigos do Davi, que não eram poucos. Então aí você vai lá com o psiquiatra, psicodinâmico e o psicólogo. Você tem que desconstruir o que eles chamam de crenças limitantes, nós chamamos aqui de construtos falsos. De construtos falsos. Ah, não vai dar certo. Ah, sabe aquela coisa, entendeu? Aquela visão muito ruim, negativa de ver a vida. É isso. Agora, tem um outro salmo que eu gosto, porque, veja bem, lá o psiquiatra não vai usar a Bíblia, não vai orar, ele vai dizer, ele vai fazer com que você desconstrua algumas coisas que você está fixado, e a partir daquilo que você acredita, é aquilo que você é. Se você reclama, se você só fica murmurando, se você só fica dizendo que a vida não é fácil, é assim que você vai vivenciar a tua vida. Mas aí o que você aprende na Bíblia, na pregação, eu diria que, e já vou estar concluindo, porque é aqui que eu quero fechar, o papel da igreja. A igreja é um instrumento de Deus para promover saúde. E por incrível que pareça, só para nós, tá? Está sendo gravado, né? É onde mais a gente encontra gente doente. Não sei se passou, não sei se é só aqui, entendeu? Meu irmão, você não superou isso ainda não, e vive repetindo e canta e prega. Irmão amado, olha o que o salmista, esse não foi o Davi que escreveu não, o Salmo 102. Você sabe como é que ele se sentia? Você sabe como é que o salmista se sentia? Como muitas vezes nós nos sentimos, e às vezes a gente não sabe, e vai lá o psicólogo dá um hold, um colo,
Mas esse salmo, eu não sei qual é o versículo que diz: eu me sinto como um pelicano no meio do deserto. Acharam? 6. Pelicano no meio do deserto. Você sabe o que significa um pelicano no meio do deserto? Estará afadado a morrer em questão de segundos, porque pelicano não é para ficar no deserto, é para ficar na lagoa. Você sabe o que significa um homem descrever a situação em que ele está vivendo? Eu me sinto como um pelicano no deserto, sem água, sem nada, afadado a morrer e desaparecer. Ele deveria estar no mais profundo do sofrimento humano, que descreveu como um pelicano. Agora pasmem, e diz: eu me vejo como uma coruja debaixo do escombro. Você sabe a coruja, todo mundo diz que é um bicho feio, e que ele só voa durante a noite, porque é feio. Apesar que eu acho a coruja bonitinha. Mas, onde está na Bíblia? Eu me vejo como uma coruja debaixo do escombro. Está na Bíblia de vocês isso ou não? E aí está, eu me acho feio, eu me acho horroroso, não gosto do meu nariz, não gosto da minha boca, não gosto da minha cor, não gosto da minha barriga, eu não gosto disso. Então você se sente com uma coruja, debaixo dos escombros. Aí você vai lá, o psicólogo dizer: não sei, tal. Aqui você já está vivendo isso. Pai, levante-se daí. Você é especial, você é linda, você é maravilhosa, você tem potencial, você tem qualidade. Além disso, olha o que ele vai dizer. Então o pessoal vem falando, vai no consultório psicólogo para dizer que você não se aceita, porque você não aceita a tua barriga, não aceita a cor dos teus olhos, não aceita o teu nariz, porque o nariz é chato, o nariz parece um forno de pizza. Então, essa maneira como você se vê, está aí o Salmo. E mais, olha o que ele diz: eu me sinto como um pássaro solitário em cima do telhado. Por favor, me entenda o que eu vou dizer, né? Está sendo gravado. Esse salmo, você tem que digeri-lo, comê-lo 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Vale mais do que um alprazolam. Você está tomando alprazolam para dormir. Não estou desmerecendo aqui, tá, pessoal? Entendam isso. Que eu não estou desmerecendo aqui. Vocês sabem que eu tenho medicamento. Mas, de boa. Leia o Salmo 18, 3 vezes ao dia, e descansa. Você fica agora, a gente fica na expectativa de angústia. Eu estou numa angústia. Tem sim um pânico, que o nosso tempo não dá. Tem o pânico por aí, o pânico se resolve com medicamentos, e o pânico vem do nada e ocorre sempre depois dos 40 anos de idade, que é uma coisa que você não tem controle, parece que você vai morrer, correr, é uma coisa horrorosa. Chega lá no hospital e está tudo ok, porque é psicológico. E eu vou falar, mas vocês vão ter oportunidade de me ouvir aí durante 6 meses, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, e eu estou aqui sem pronta disposição, né? Então, de repente, essa mensagem, não sei se é palestra, se é mensagem, eu não sei o nome que eu dou para isso. Mas leia o Salmo de 102, ele vivencia 3 tipos de situações que nós as vivenciamos no dia a dia. A gente vivencia o quê? Solidão no meio do deserto. Não tenho mais para onde correr. No deserto, o que você vai encontrar no deserto? A coruja feia ficava lá escondida, e um pássaro solitário. O lugar do pássaro é onde, irmãos amados? Na floresta. Mas ele está solitário no deserto, não tem saída. Você imagina um pássaro, olha para lá e não vê nada. Então você vem e diz assim: olha, eu coloquei expectativa no
no meu casamento está uma coisa horrorosa, está uma droga. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Abram aí. Alegrai-vos no seu marido. Alegrai-vos na sua esposa. Alegrai-vos nos filhos. Ai, que lindos. Alegrai-vos no genro, na nora. Esse nem pensar, né? Genro, nora. Alegrai-vos no pastor. Alegrai-vos. O que ele disse? Porque eu posso decepcionar, mas ele. Leia o versículo 6, olha aí. O aprazolã nosso aí, olha aí. Não estejais inquietos por coisa alguma, Ansiosos. Antes. E no demais, aí vem a terapia, olha aí, no demais. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, seja o objeto do seu pensamento. Se você pensa que isso é de gente lá do esquizoide paranoide, você desconfia de todo mundo. Nossa, você viu aquela irmã estava olhando para mim, ela estava falando de mim. Quando eu cheguei perto, ela ficou quietinha. Então, na verdade, você vai nutrir isso. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, nisso pensai, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja o entendimento da psicanálise, seja o entendimento do psicólogo, seja o entendimento da psicopatologia, da neurociência, a paz de Deus excede, significa o quê? Que a paz de Deus transcende toda e qualquer teoria que venha explicar a tua dor. Ela guardará o teu quê? Que é o centro das nossas emoções. Terminei agora, só mais um pouquinho. Tinha muita coisa para falar. É que eu preciso do pendrive. Jesus chegou, depois naquele sermão longo dele, que se chamou de bem-aventuranças, ele vai dizer, em Mateus capítulo 6, versículo 25, eu sempre saio do foco, né? Está aqui, ó. 25, olha o que a Bíblia diz. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, nem o que você vai vestir, nem o que você vai comer. O dia de amanhã tem as suas próprias lutas. Olhai para os lírios dos campos, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, e os pássaros que comem sem que trabalhem. Você não vai ficar de braços cruzados esperando a coisa chegar. Não é bem isso que Jesus está ensinando. Mas Jesus está dizendo assim, ao invés de nós nos fixarmos nas coisas ruins, vamos começar a olhar os lírios dos campos. Você vai dizer, mas pastor, aonde tem lírio de campos na cidade de São Paulo, que é uma selva de pedra? Eu tenho que contextualizar o texto. Eu tenho que contextualizar o texto. Você tem vários lírios nos campos para você começar a enxergar. Seus filhos, seu marido, sua esposa que lhe aguenta, essa igreja com ar-condicionado, toda refrigerada, comece a olhar os lírios dos campos que Deus colocou na sua vida, nesse tempo todo que você tem de ministério, de vida com Deus, quantas coisas que Deus fez, mas o diabo, Satanás, ele quer que a gente fique só se concentrando naquilo que deu de errado. O lírio dos campos
está dentro de nós. Você vai pagar R$300 para ouvir um coach dizer isso? Então a igreja, ela precisa resgatar a clínica pastoral dentro dela mesma. A igreja é lugar de cura. A igreja é lugar de cura. Aquilo que foge à nossa competência, quem fizer o meu curso vai poder saber encaminhar em que momento você vai mandar uma pessoa ao psicólogo. Minha filha, muito obrigado por vocês terem me ouvido.